Oi, querida, boa noite. Muito obrigada por você participar, por topar contribuir aqui com a gente e também para a gente poder conversar sobre isso mesmo, né? Eu que agradeço e eu preciso te falar da minha alegria de estar aqui falando com você. Ô, querida, que bom, obrigada. Eu já te admirava antes, e além da curiosidade, pelo curso, como que era essa preparação toda que você fazia com tanta gente, né? Gente, Aham. eu tinha muita curiosidade, mas também por essa pessoa amorosa que você é. Então, assim, Oh, obrigada. Que bom, obrigada, meu bem. Me conta um pouco, vamos falar um pouco de condicionamento vocal e como que o rave tem te ajudar, tem te ajudado, tá? Me conta um pouquinho assim, como é que foi essa história de você ter querido fazer o rave, o que que isso mudou na sua vida, o que que você viu na prática, como é que isso pode ter te ajudado e pode perguntar, tirar suas dúvidas, algumas dúvidas aqui também, que é até bom para o pessoal aí que está seguindo a live, abra assunto para eles também, tá? Então, eu estava procurando a rave, na verdade, eu estava procurando uma preparação vocal mais direcionada para show. Por quê? Porque ano passado eu comecei o lançamento do meu EP, o meu primeiro EP autoral, é um trabalho totalmente independente. E agora que eu tô, sexta-feira agora, inclusive, vai ser o lançamento da última música. Já vou deixar o convite aqui para todo mundo Claro, com ver. certeza. Vai ser no meu canal, vai ser no YouTube, depois eu coloco no Instagram. Bota... eu compartilho com o pessoal. Manda aí que eu compartilho. Então, assim, terminando esse trabalho, a gente já pensa em fazer show, fazer essas coisas, né? Eu fiz um bom trabalho de preparação vocal para gravação, e aí eu comecei a pensar nesse trabalho para palco. E porque assim, na hora que a gente chega no banheiro, eu canto super bem, assim, tranquila. Até eu. Ótimo. Mas assim, na hora que chega no ao vivo, aí tem aquela coisa, né, da adrenalina, e aí o apoio e tudo, parece que vai tudo pro saco, né? E aí, Uhum. então eu estava em busca de um trabalho para preparação desse. Foi quando eu escutei lá foi até a Ivete, um vídeo da Ivete falando de um curso que era o Self-Vocal, que era pré-show, show, pós-show. Eu falei assim, cara, é esse que eu quero. E aí eu entrei em Uhum. contato na mesma hora, assim, um pouco depois você já respondeu. Eu falei assim, não, espera aí que eu vou lançar um outro, você vai gostar. E É. aí, vou te falar, gostei muito. Por quê? Eu tô achando essa forma de trabalho sua, desses exercícios para fortalecimento toda a musculatura ali que envolve a fonação, né? Eu tô achando ela assim super efetiva. Eu já consigo perceber bem mais firmeza assim na, na estrutura, né? Na hora de cantar. Tem quanto tempo que você está fazendo os exercícios efetivamente? Eu tô fazendo toda semana, naquela orientação que você deu, no mínimo 2, no máximo 5 vezes na semana. Isso. Então, deixa eu só falar para o pessoal que não sabe aqui. O rave é assim, a gente tem algumas aulas, cada aula é para uma semana. Então, essa aula para uma semana, você tem que fazer no mínimo 2 vezes por semana, ou 5 vezes na semana, para você ter 2 dias de descanso. Então, tem uma aula, mais ou menos uns 40 minutos, meia hora, 40 minutos, que você vai repetir essa aula nesse período. Na outra semana, quando você repete, você se sente seguro na aula, você passa para outra aula. E assim vai até mais ou menos umas 6 semanas, quando a gente começa um trabalho com professores de canto, que a gente vai colocar na prática o que a gente aprendeu, né? Lá no rei dos exercícios, a gente vai colocar na prática, né? Eu, eu achei super legal, assim, o fato de ser exatamente isso, um programa, né? Então, assim, não tem um milagre, é ali a malhação diária. A vida é assim, né? Eu queria uma pílula. Eu tomo. Mas não dá. Eu até peço para meus pacientes mandar a prega vocal, ainda vão conseguir. Se eles vão mandar a prega, eu vou dar uma lustrada, depois eu mando por Sedex de volta, mas não tem jeito. Pois Tem é. que
tem que investir mesmo. Isso que Eu, você falou, pode falar. não, eu ia te contar que eu tô na 8ª semana, mas Certo? muito viciada, assim, tô gostei demais da aula 5 e 6. Então, vira e mexe, eu tô ali de volta nelas, Isso. porque É porque, apesar do programa ele ter sido feito para gente aumentar a dificuldade, né, de forma gradativa, como se fosse um programa de musculação mesmo, então você vai aumentando a dificuldade de forma gradativa, eu quis, eu quis contemplar todos os estilos de canto. Então, porque isso é importante, isso que você falou, olha, eu fiz uma preparação vocal para um tipo de trabalho que eu ia fazer. E isso é muito importante. Para cada trabalho que a gente vai fazer, a gente deve fazer um trabalho de condicionamento vocal direcionado para isso. Né? É o que eu costumo falar, assim, tanto no show quanto na hora de gravar o CD, é um momento em que a gente tem que ter muito cuidado. Que eu já tive de gente que eu estava gravando, a pessoa estava gravando o CD. Aí, no meio do estúdio, ela arruma uma forma de cantar alguma coisa de um jeito que fica bonito no estúdio. E por conta daquele efeito, daquela hora ali, a pessoa acaba se machucando, porque na hora que ela vai para estrada, na hora que ela vai fazer show, na hora que ela, né, vai fazer live, que agora é live, ela acaba se machucando, né? Porque ela quer manter algo que ela fez no estúdio, que ficou bonito e tal. Então, a preparação, ela serve para a gente poder entender o que a gente vai fazer lá e a gente precisa se condicionar para aguentar esse tranco, né? Depois na prática e etc. E uma coisa que a gente acha, né? Que a gente fala assim, vamos fortalecer a prega vocal da gente. O condicionamento significa vamos fortalecer a prega vocal da gente, porque é isso que a gente precisa. O rave, a palavra rave, ela veio de respiração, ajuste vocal e embocadura. Ou seja, eu quis criar uma forma da gente condicionar todos os pilares que são importantes para o condicionamento vocal, que é a respiração, a parte da fonte e a parte do filtro, com a embocadura, que eu chamo de embocadura, que é o jeito que a gente tem para ir mexendo essa região aqui. Então, além da gente ter que pensar nesses 3 pilares, nós precisamos pensar também na sua condição, né? Na sua situação e no seu estilo de cantar. Então, por isso eu quis contemplar todos os estilos. Não adianta eu tentar fazer o mesmo condicionamento para quem está cantando rock, para quem está cantando sertanejo, para quem está cantando, enfim. Eu preciso ir deixando isso mais personalizado, né? E para cada pessoa de um jeito. Então, cada aula eu estou meio que focando numa coisa. Eu não falo claramente, mas cada aula eu estou focando em alguma coisa, né? Então, dá uma palhinha pra gente aí. Canta alguma coisa aí pra gente. Um pedacinho só. Só para eu poder mostrar o porquê que talvez você goste da aula 5 e da aula 6. Tá? tá. Eu vou cantar essa que foi para as plataformas na sexta-feira passada e que o videoclipe vai agora, na sexta que Certo. vem. Tá, Essa daí é uma parceria minha com o Zeca Bahia, que era aquele compositor de tá. Porto de Solidão, que era um querido. Eu quero alguém assim, assim como você, me apaixonar sem fim. Como amo você, se vir alguém assim, mande me procurar, mande esse alguém pra mim. Mande que eu quero sim, como você quer alguém, alguém assim feito pra mim. Mas se você quiser se apaixonar por mim, mande me dizer, mande você enfim. Linda a voz dela. Agora, pega uma música, um pedaço de uma música que você acha difícil. Parabéns. Pega um pedaço de uma música que você acha Ah, difícil, um agudo que você acha difícil, alguma coisa tem, assim. tem tanta música difícil. Tá lá. Eu acho. Ai. Ah, bom, então. Tem aquela da Marisa Monte, que é Paulinho da Viola.
né? O Dança da Solidão, que ela tem uma passagenzinha que ela joga pra cabeça, Tá, né? Desilusão, tá. Me fala onde que você tem mais desilusão, dificuldade, danço eu, assim. dança você, na dança. Oi? Fala para Como mim é que é? onde você tem mais dificuldade. Fala para mim aonde você tem mais dificuldade, assim, onde que você acha que o rave mais te ajudou. Por que que você gosta da Ah, quinta e da sexta aula? é porque eu sinto que com essa quinta e a sexta aula, eu estou trabalhando essa coisa da pressão da voz, mesmo no suave, mas para ela estar ali com a força, com a intenção. É por isso Isso, que eu gosto dessa aula. E assim, eu isso. sinto que com isso eu consigo fortalecer e dar. Você acha que você acha que com a quinta e com a sexta aula você consegue colocar mais Tá? Ficou presença de meio travado voz? aqui para mim. Será que sou eu? É. Você acha que você consegue colocar um pouco mais de presença vocal com a quinta e com a sexta aula? É essa sensação que você tem? Tá me ouvindo? É, falhou um pouco aqui para mim. Falhou a. E agora, Agora você eu tá tô me ouvindo, ouvindo? mas deu uma falhada. Tô, Joia. pode Você acha perguntar de que com novo. a quinta e com a sexta aula você consegue colocar um pouco mais de pressão na sua voz? Mais Eu acho, presença principalmente vocal? naqueles pedacinhos, sim, nos pedacinhos mais suavezinhos, né, que a Exato. gente quer, O que, mas para a voz o não que que eu desaparecer. Isso, o que que eu percebo na sua voz? Você tem uma voz mais suave, né? Mas ao mesmo tempo, mais suave assim. Você tem esse lugar da voz mais suave. Mas ao mesmo tempo, quando você vai cantar, você quer um pouco mais de pressão na sua voz. Por que que eu acho que a quinta e a sexta aula é interessante para você? Se você foi lá, foi malhando, primeira, segunda, terceira aula. Nessas aulas, eu estou tentando fazer um fechamento mais firme da prega vocal. Mas já você estando trabalhado, né, você já vai tendo trabalhado esse lugar de abertura do trato vocal. Então, a ideia da quinta e sexta aula é eu já abri mais o trato vocal, eu já condicionei um pouco mais esse trato vocal um pouco mais aberto, e aqui eu comecei a aumentar o fechamento da prega vocal para eu ter uma pressão de voz maior, um punch vocal maior, né? Então, é por isso, e eu sinto isso. A primeira vez que eu te vi cantar, né? Eu fico às vezes dando as olhadas assim, o que eu percebi era isso. É como se fosse assim, você tem uma presença vocal e tudo, mas eu sentia que estava faltando uma firmeza glótica maior, porque senão você ficava cantando só com a prega vocal muito passiva, vamos dizer assim, né? Com um tiro vocal mais passivo. Então você precisava de uma pressão maior. Só que às vezes, quando você ia fazer essa pressão, você acabava tensionando. Então, qual que é a ideia? Por que você gosta da quinta e a sexta aula? Porque a primeira, a segunda e a terceira você abriu o trato vocal e aqui eu estou trabalhando mais o fechamento. Que é importante, por exemplo, quando a gente vai cantar rock, quando a gente vai cantar sertanejo. Então, eu noto isso em algumas pessoas que fazem o rave. Eles falam assim, nossa, mas a segunda aula é ótima. Aí, quando eu vou avaliar, eu falo assim, olha, para você ver como é que essa pessoa ela precisa de mais condicionamento respiratório. Né? Porque cada aula eu estou focando em uma coisa. Então, a primeira aula lá, a pessoa está colocando a respiração mais embaixo. Né? Depois eu estou dissociando os movimentos, dando uma pressão, fazendo uma pressão um pouco maior. Depois eu vou trabalhando na musculatura das costas. Então, cada aula eu vou trabalhando uma coisa. E não é à toa que as pessoas gostam mais de uma aula ou gostam mais de uma outra aula. Tem a ver com o que você mais precisa, Agora, né? aquele trabalho da língua e do E com a língua aqui, eu ainda vou chegar lá com a língua, assim, porque eu acho que ela ainda fica meio perdida, mas eu ainda tô, ainda vou dar uma malhada Isso. boa, né? Mas você assistiu, você conseguiu assistir? Eu estou tentando traduzir para as pessoas. Quem está me ouvindo aqui falar, pode fazer perguntas, tá, gente? Se vocês não compreenderem muito bem. Mas esse trabalho da língua é tão importante, a gente não dá a importância devida à língua, né?
Quantas vezes, em todos os estilos, no rock, no lírico, eu olho assim para a boca da pessoa e falo assim, meu Deus do céu, essa língua é o X da questão, né? É essa língua que está causando o nódulo dessa pessoa, né? Porque o que acontece muitas vezes? Hoje mesmo eu estava atendendo uns pacientes e eu falei, muitas vezes, por a gente não conseguir elevar o palato, né, e firmar essas estruturas, a gente faz tensão na língua. Então, às vezes a pessoa precisa fazer isso aqui, aí ela não consegue fazer isso, aí ela faz um faz essa tensão de base de língua. Por quê? Porque ela não conseguiu elevar o palato. Ou, às vezes, por ela não conseguir firmar a prega vocal direitinho, ela faz na tentativa de firmar essa prega vocal. Então, uma preocupação muito grande minha, e eu acho que você tem que olhar, assim, o quanto que você consegue dissociar os movimentos, né? Então, a gente precisa condicionar a respiração, a fonte e a embocadura, né, que é o filtro, né, mas eu vou chamar de embocadura aqui, mas não apenas condicionar, mas a gente tem que dissociar. Eu tenho que conseguir controlar o fluxo do meu ar, né? Independente do movimento que eu faço aqui, ou independente do movimento que eu faço aqui, né? Por quê? Por que a gente precisa fazer isso? Eu costumo dizer assim, isso mostra uma interdependência muscular e um controle real. Então, Hoje, trabalhar com a língua, pode falar, meu amor. uma coisa que eu achei super legal no curso ali, agora eu não sei que aula que é essa, ou se eu vi também, não lembro, mas assim, foi em algum outro momento ali, é a coisa do movimento, né? De tá ali fazendo exercício, mas tá pulando, tá pra lá, se movimentando. Eu achei isso super legal. E tem a ver também com essa dissociação de movimento, né? Às vezes a pessoa fica trabalhando técnica, 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 aí quando ela chega no palco e ela precisa dançar e cantar, ela não consegue utilizar todas as coisas. E outra coisa, eu tô aqui trabalhando a técnica, técnica numa nota. Pã. Aí no meio da música que você precisa respirar, que você precisa fazer uma entonação, precisa ter um ritmo, tem um andamento. Então, a ideia de inserir os exercícios dentro da música, além de se tornar uma coisa mais lúdica, mais agradável, mais relaxante, é como se você tivesse utilizando o seu material de trabalho. Não adianta você trabalhar um condicionamento, um ajuste vocal numa nota e não conseguir colocar isso dentro da música, né? Então, quanto mais esse ambiente você trabalha dentro de um ambiente musical, mais fácil vai ficando, né? Muito bem. Ui, tá falhando bastante, né? Então, você tá gostando. Firme e forte, eu quero você, hein? Tô adorando. Agora, eu vou chamar. Apesar, não sei se esse curso você já estava Parou, planejando parece há que muito parou tempo para lançar, ou completamente. se essa pandemia acelerou o processo. Maravilhoso, porque é uma. Não, foi criado foi criado na pandemia, na tentativa de ajudar meus pacientes. Bom, eu acho que parou, travou. Enquanto isso, eu vou responder umas perguntas, mas eu vou chamar então agora. Tá travando. Andréia, obrigada pela sua participação. Travou completamente, né? Obrigada pela sua participação. Eu vou chamar uma outra pessoa, qualquer coisa eu te chamo no finalzinho depois, né? Mas e eu vou respondendo umas dúvidas que eu vi surgindo. Vocês estão me ouvindo ou será que foi só a André que... Deu uma. Será que foi só você que travou? Bom. Ô, gente. Oi, querida. Oi, querida. Voltou? Acho que voltou. Bom, tá travando o dó. Oi?
Gente, fala se vocês estão me ouvindo. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Para mim é só ela que está travando. Tá bom, ótimo. Então, Andréia, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer assim. Você tá travando muito. Eu vou chamar. Não tô, não. A fono. Não tem problema. E eu vou responder algumas coisas aqui e vou chamar a Janaína, que falou que quer conversar com a gente também, tá bom? André, muito obrigada pela sua participação, viu? Mas continua aí, vamos conversar. Uma pessoa perguntou aí sobre o palato, que às vezes a pessoa não consegue mesmo manter o palato no grave. É mais difícil mesmo. Isso é como se você... Sabe quando você vai fazer exercício, que você levanta a perna assim, ó, vai fazer exercício para a bunda, que você levanta a perna assim e pega o peso lá no tornozelo e vai soltando o tornozelo, vai baixando a perna devagarzinho. É muito mais fácil quando você levanta a perna ou quando você vai baixando a perna devagarzinho. Com certeza é muito mais fácil quando você levanta a perna. Quando você vai baixando a perna devagarzinho, você começa a dar aquela tremedeira ali na coxa, na bunda, não é assim? A mesma coisa acontece com o palato quando você vai para o grave. Porque a vontade da gente, quando a gente vai para o grave, né? A vontade da gente é de despencar. Então, quando eu faço... É muito... A vontade nossa é toda de despencar. Então, é a hora mais difícil mesmo. E teve uma vez que eu fiz um workshop e eu ouvi uma coisa da Cristina Aguilera falando uma coisa que para mim faz o maior sentido. Ela fala assim, toda vez que ela vai para um som agudo, ela olha para baixo. E toda vez que ela vai para um som grave, ela olha para cima. Como se ela fizesse um contrapoio, né? Um contrapeso do movimento que ela está fazendo. Porque a vontade da gente, igual quando a gente está descendo uma escada. Quando você está descendo uma escada, o corpo da gente, se você for descendo o corpo, caindo o corpo na escada, você cai. Quando você está descendo a escada, você joga o corpo um pouquinho para trás, para você poder ir descendo. É a mesma coisa quando a gente vai cantar e vai para uma nota aguda, um extremo, né? Uma nota muito aguda ou muito grave. Você tem que ter esse contrapeso. E por isso é tão difícil, às vezes, quando a gente vai para o grave, porque você tem que fazer essa força para cima no palato mesmo. E se você já não consegue firmar esse palato lá no alto, fica mais difícil ainda. Por isso a importância de se condicionar o palato aqui no alto, para quando você, nos finais das frases, que são as horas, às vezes, que a gente perde o controle ali, nos finais das frases, você consegue ter um controle um pouco maior, né? Então, além da respiração, tem essa firmeza que você tem que conseguir ali. Agora, então, ó, obrigada, André. Eu vou chamar a Jana. Como é mesmo que eu faço para chamar outra pessoa, meu Gegé? Meus pais, como é que é mesmo? Deixa eu ver aqui. Uma pessoa me perguntou assim, como é que a gente faz para firmar a prega vocal mais, né? Como é que eu consigo um fechamento maior da prega vocal? Enquanto isso, eu vou chamar a Andréia. Sabe como é que a gente faz? Em primeiro lugar, você precisa firmar a estrutura. Primeira coisa, o palato tem que estar firme, condicionado, tem que estar tudo firme. Não dá para aumentar o fechamento da prega vocal se você não tem essa estrutura muito firme. Sabe por quê? Porque senão a primeira tentativa de fechar a prega vocal com mais força, você faz assim, ó. Você cai a estrutura toda e você acaba fazendo... você acaba machucando sua prega vocal. E cai a estrutura toda e você faz uma esfincterização. Então, a primeira coisa é a gente trabalhar essas estruturas, né? Não é trabalhar a prega vocal, é trabalhar as estruturas. Olá, Jane, minha xará. Olá! Tudo bem? E aí, xará, tudo bem? Tudo que bem. Satisfação aqui. Tava aqui ansiosa. Meu Deus, vou falar com Janaína Pimenta, gente. Meu Deus, tô nervosa. Porque eu sou sua fã desde a época da faculdade. Obrigada. E aí eu nem acredito estar falando com você assim. Obrigada. Você é fono, não é? Isso, eu sou fono, mas eu sou audiologista, né? Eu entrei na faculdade de fono, na verdade, pensando em voz. Mas aí no caminho fui para áudio, me apaixonei também, só que agora quero retomar voz.
Até porque antes da faculdade eu já era cantora. E agora também estou retomando a minha carreira. Ó, que legal. E também estou iniciando, né, alguns trabalhos com voz também. E aí fui logo para minha referência, né? Oh, que Janaína bom. Pimenta. Espero não lhe decepcionar. Me conta aqui, como é que está Acho sendo o difícil. rave? Você já está fazendo há algum tempo? E como é que está sendo essa experiência, essa live experience? Sim. Eu tô relaxada, Jana. Ah, Mas acho que eu fiz 3 aulas, as 3 primeiras, mas eu sempre parava. E aí eu sempre voltava para a primeira. uhum, Mas assim, já na primeira aula, a pessoa já sente diferença, porque, né, aborda tudo e justamente as coisas que precisam ser, né? Você pensou muito direitinho ali, todos os exercícios, todo o encaminhamento do negócio. uhum. Foi muito bem pensado, eu achei incrível. Ai, E aí, na primeira aula, né, já trabalha um pouquinho as coisas todas, e eu achei já muito legal. Então eu sempre volto para a primeira aula, porque é uhum. justamente respiração, né, e o palato, que eu já sabia que era importante, claro, todas as estruturas, mas essa consciência do palato, depois eu prestei bem atenção que realmente é bem importante para a afinação. É, E aí, assim, eu sinto isso é que mudou muito, Você sentiu melhora na sua principalmente o palato. afinação? Senti muita melhora depois de ter essa consciência e esse condicionamento, principalmente do palato. Uhum. É impressionante, é muito legal você falar disso, porque a afinação ela tem a ver com muitas coisas, né? A afinação tem a Sim, ver com a memorização da melodia, né? Você estudar a melodia. A afinação tem a ver com técnica, né? Com técnica vocal. Você ter um bom ouvido, né? Também você saber sim. ouvir bem, memorizar. E tem a ver com a técnica. E quando eu falo de técnica, a gente pensa muito como assim a técnica, né? E o palato, ele entra de uma forma. A gente sempre que pensa em afinação, fala, não, tem que usar o diafragma, usar o diafragma, usar É, o diafragma. As pessoas falam muito isso. E o pobre coitado do palato fica lá. E eu sou fã dele, eu sempre jogado. falo dele É, muito, né? Mas o que a gente tem que pensar é, que é quase como se fosse um dominó, né? As estruturas elas funcionam muito juntas. Então, a respiração funciona junto com a fonte, que funciona junto com a embocadura, e exatamente quando uma coisa está falando diferente, né, é que a gente acaba desafinando, acaba não machucando, não conseguindo atingir o que a gente quer. E o palato, ele é aquilo que eu estava falando, aquela estrutura que vai sustentar tudo. É o que eu falo sempre assim, imagina um circo, né? Uma tenda de é, circo, né? esse exemplo que você deu da tenda sempre fica na minha cabeça. É É. bom para visualizar. A tenda de circo, ela tem que estar armada. Se ela não estiver armada, ela cai em cima do povo que está assistindo o cara lá, o malabarista lá, gente. Não pode, né? E o malabarista não vai conseguir fazer o que ele tem que fazer. Para ele fazer tudo lindo, a tenda do circo tem que estar armada. A mesma coisa que no nosso aparelho fonador. Para a prega vocal ela funcionar sem tantas interferências e constrições e tal, eu tenho que estar com a tenda do circo armado, tem que estar com o palato alto, né? Alto. Isso não quer dizer que ele tem que estar assim. Ele pode estar assim, ele está alto, né? Ele pode ter várias formas ali, mas ele tem que estar alto. Então, e isso é muito importante para afinação. Que a gente nota que esse contrapeso que eu estava falando anteriormente, antes de você entrar, ele é fundamental para a gente sustentar os finais de frase, etc. E é o palato que vai firmar junto com a respiração, junto com tudo. Mas essa história ela é muito importante, né? E quando eu falo da sincronia, por que eu trabalhei o rave cada pilar? Porque a sincronia das estruturas, o que eu vejo muito? Eu costumo dizer assim que quando a gente vai cantar de uma forma bem grosseira e de um jeito bem simples de entender, cada tipo e estilo de canto, eles utilizam
grupos musculares, principalmente corporais, né? Grupos musculares maiores. Então, por exemplo, quando eu canto lírico, quando eu canto uma MPB, eu uso um formato de corpo muito mais na vertical do que na horizontal. Alongado. Né? Muito mais alongado. O palato ele é mais alto assim. A respiração ela fica de uma outra forma. Ou seja, o corpo ele caminha todo dessa forma. Quando eu vou cantar lá, por exemplo, um sertanejo da vida, né? Que eu preciso de um punch de voz maior e tal, o corpo ele também funciona de uma forma muito mais horizontalizada. Então a pessoa canta mais no sorriso, né? Canta fazendo assim, ou seja, se abre mais as costas, a forma do diafragma é diferente. O palato ele é alto, mas ele não é tão alto assim, ele é mais lateralizado também. E aí, o que acontece? Às vezes, a pessoa até consegue colocar esse palato numa posição mais horizontalizada, mas a respiração, a força, a musculatura das costas que ela está acionando é outra. E esse descompasso é que faz você não conseguir e você lesionar. Então, uma coisa está junto com a outra, né? Uma coisa tem que estar sincronizada com a outra. Me conta o que você mais gostou e o que você sentiu mais diferença na sua prática. Justamente isso Afinação. do palato, a afinação. Esse condicionamento do palato para mim foi fundamental. Porque já sabia e tal, mas tipo, não dava muita atenção para ele, como você falou, né? E aí, vendo ali na prática a diferença que isso fez, para mim foi o pulo do gato. Mas quero chegar ainda nas outras aulas, né? Ótimo. Que bom. Vou tentar treinar, porque eu vou gravar. Tô gravando meu primeiro EP. E aí, amanhã, inclusive, vou gravar uma música, a primeira música do EP. E aí, já tô pensando aqui, né? Para poder conseguir continuar o rave, para estar melhor ainda nas outras. Comece a colocar, pegar as músicas do seu EP e comece a colocar os exercícios que você mais gosta nas músicas do seu EP. Para que isso fique mais à vontade. Então, por exemplo, gente, para quem não conhece o curso, tá aqui, eu vou dar essa dica, né? Para a gente ficar bem à vontade, vamos supor que você vai fazer um exercício, vou passar aqui um exercício que pode ser bom para todo mundo aqui, por exemplo. Vamos imaginar essa história do palato, tá? Um exercício que aumenta, que eleva muito o palato é o sapo. É esse aqui, ó. Né? Quando eu faço isso, eu empurro com o ar, eu empurro esse palato. Não tem jeito de fazer o palato baixo. Aliás, quando eu faço isso, os fonoaudiólogos que estão aí, para os professores de canto e tal, o próprio ar, ele pode empurrar o trato vocal para o lado que eu quiser, né? Eu posso utilizar o ar para empurrar o meu trato vocal para o lado que eu quiser. Então, por exemplo, é um jeito de empurrar e colocar essa ressonância num outro lugar. Ou para trás, é um jeito também de eu fazer um outro formato de trato vocal. Então, o que eu acho que a gente pode fazer de exercício legal dentro da sua música é, por exemplo, cantar a música no sapo. É um jeito bom. Então, você já vai abrindo o trato vocal. E isso vai fazer com que você vá solicitando a música, né? Solicitando os ajustes, as dificuldades que a música tem, sem ter que travar o trato vocal. Então, eu tô aqui. Eu vou usando essa música. Depois que você faz isso, que você já está fazendo meio que uma malhaçãozinha mesmo, é legal que você, já que você está pensando tanto no palato, cantar a música na melodia só elevando o palato. Então, por exemplo, vou cantar parabéns para você que eu tô na minha cabeça. Então, eu vou. O palato não pode cair. Então, não vale fazer. Jana, e a úvula? Ela tem que acompanhar também ou ela pode ficar soltinha? Não, ela pode ficar soltinha. Quando eu elevo muito, dependendo de determinados momentos da música, eu preciso elevar um pouco mais, ela vai subir um pouco mais. Mas o nosso combinado vai ser
o palato ele tem que ficar alto o tempo todo. Então, que ele não pode Certo. cair. Então, eu tô aqui, ó. Tá vendo que ele não fez? Aham. Ele não desceu da tamanca, tá? Ah, esse aí seu só desce se você quiser. Hã? É. Esse seu aí só cai se você quiser. Muito músculo malhado do corpo. Então, Pois é. então assim, ele manteve a classe. A gente não pode descer. Ele manteve a classe e elegância. Então, é um jeito bom da gente treinar as músicas que estão no CD, tá? Porque quando você vai fazendo isso, de uma certa forma, você vai ajustando. Então, além dos exercícios, é um jeito de ir ajustando ali, tá? Então, é uma boa dica para você. Certo? Obrigada. Outra coisa que eu achei muito legal é a forma dinâmica, né? Porque, tipo, é super animado. Esse lance de você ter colocado o ritmo é muito interessante, porque não fica aquela coisa monótona, né? Ah, vou fazer exercício aqui. Exercício de voz, vou treinar a voz. Né? E aí tem as músicas, tem toda aquela... esse pensamento do ritmo. Sabe uma coisa que é importante, achei muito legal. Que a gente não nota, né? Que eu sempre falo isso, assim... eu tô aí preparando uma novidade também para vocês depois e tal. Tem umas coisas novas pro Rave novo, que eu acho certo e tal. Mas tem uma outra novidade. E uma coisa que os cantores me ensinaram muito, que é o seguinte: não adianta a gente querer aprender quando o cérebro da gente funciona assim. Quando existe prazer na situação, o aprendizado, ele vem de uma forma muito melhor, né? E é por isso que os cantores, eles são grandes comunicadores, porque é já o ambiente que eles estão, que eles vivem, né? Quando você vai para um show, por exemplo, você tá ali no show para curtir aquele lugar, né? Então, isso já faz você abrir as portas da sua comunicação muito. E é por isso que funciona tanto cantor fazendo propaganda, cantor falando. Por quê? Porque as pessoas já estão com as portas da comunicação abertas, né? E é assim que a gente aprende. Quando a gente associa o prazer a uma atividade, ao aprendizado, ele acontece de uma forma muito melhor. Quando a gente se sente mais fluida, tenso, né? E quando a gente se sente tenso, né, diante de uma situação, você trava todas as portas de comunicação e aprendizado que a gente tem. Então, é o melhor jeito da gente aprender tudo na vida, né? Na vida as coisas podem ser leves para a gente viver melhor e aprender mais. Querida, muito obrigada. Eu vou chamar o... Obrigada a você, Jana. Obrigada mesmo. Xará, boa noite, querida. Muito obrigada pela sua contribuição. Eu vou chamar o Igor e a Márcia, que é um professor de canto, um comunicador, né, professor, e a Márcia, que é uma fonoaudióloga também, que eu quero que elas falem um pouco para os fonoaudiólogos que estão aqui e para a gente dar essa visão um pouco fonoaudiológica para o Rave também e para o professor de canto também. Então agora eu vou tentar te expulsar, porque aquela hora vou tentar sair aqui também. Não, deixa eu ver se eu consigo. Já tá aqui, ó, já consigo. Já, né? Beijo, muito obrigada, querida. Agora eu vou chamar o Igor e vou chamar a... Peraí. Cadê? A Márcia. Márcia, você tá aí, querida? Gente, eu quero lembrar, enquanto eu tô chamando a Márcia aqui, quero lembrar para vocês, esse curso Rave, eu vou abrir nova turma dele, mas eu vou abrir essa nova turma dele numa condição bem especial, só dia 10 de março. Só dia 10 de março, porque esse curso é um curso que eu tenho muito carinho com ele, e eu gosto de dar atenção para as pessoas. Oi, Márcia! Oi! Nossa, nós estamos tão belíssimas. Olha como é que ela tá toda maquiada. Oi, Jana. Poxa, é um prazer estar aqui. Nossa, eu admiro o seu trabalho, amo o seu trabalho. Eu amo voz, eu fiz voz no Cefac, acho que você fez lá também, né? Não, eu não cheguei a fazer o curso do Cefac. Tinha alguma coisa? Eu vivia no Cefac, né, gente? Eu vi algumas pesquisas suas, alguns eu vivia no Cefac, eu faço hack, vivo lá. E também com a Silvia, minha formação sempre foi dos dois lados. Eu fiz com a Silvia também. E eu amo voz desde da faculdade, na verdade. Desde o primeiro dia
que eu tive a aula de voz. Porque, na verdade, eu vim de uma família em que as minhas irmãs são fono. A minha mãe é fono. As minhas primas são fonoaudiólogas. Nossa Senhora! E aí vai todo mundo fazendo, né? Aham. Pacientes nossas vão fazendo fonoaudiologia. Então, assim, a gente é muito apaixonada pelo que faz. Eu sou do Rio de Janeiro. E eu sempre gostei muito de voz mesmo, né? Aham. E eu adorei esse curso, porque assim, o que eu tenho percebido, né? Eu não uso só na voz cantada. Eu acho que traz assim 1000 possibilidades você trabalhar esses exercícios na voz falada. E eu também estou trabalhando até com pacientes com gagueira. Dá pra gente trabalhar o fluxo aéreo, o controle respiratório, o ritmo. Essas músicas têm ajudado muito a trabalhar ritmo. Tenho feito também com uma paciente que eu tenho de 6 aninhos com uma síndrome, porque ela não tinha movimentação quase zero de palato mesmo, né? O alimento vinha até pro nariz, né? Antes. E eu tenho feito a laser terapia. E alguns exercícios seus, assim, especificamente, quando você falou sobre tirar... como é que você falou? Foi nas 3 primeiras aulas antes desse rave que você passou. Conseguir tirar a voz do nariz. Eu tenho feito uns programas com ela, assim, pego alguns exercícios e que diferença. Ai, que bom! A Que máscara, bom. o shaker, assim, e Jana, na primeira sessão, tá? A diferença. Ai, Na primeira ganhei a sessão. noite. E ela tá assim, uma fofa, porque eu coloco a luz e ela fica, tia, eu tô mexendo. Então ela tá mexendo Ai, meu Deus, esse que palato, bom. porque às vezes, assim, as pessoas não sabem nem que existe, é o que você falou no curso. E é verdade. Porque eu também trabalho com cantor, né? Cantor gospel, cantor da igreja, porque eu sou da igreja também. E às vezes eles não sabem, né? Nem que existe esse palato. E isso faz muita diferença na ressonância, na saída desse som, na qualidade dessa voz. Porque às vezes eles acham que assim, falar é só aqui a voz, tá muito aqui. E são degraus, né? Começa com a respiração, com controle aéreo, controle dessa respiração, fortalecimento da musculatura. Eu trabalho muito, Márcia, e é muito legal você falar isso, de trabalhar em outras áreas também, né? A ideia, e agora eu vou fazer uma parte do Rave pensando bem mais em voz falada ainda, mas eu trabalho muito com voz falada, o Rave. Por que eu trabalho com voz falada? É impressionante quando a gente vai trabalhando voz falada, a dificuldade, às vezes, que a pessoa tem de notar o que é entonação, o que é colocar entonação dentro do ritmo. Muito, porque eu trabalho muito com voz falada, eu percebo isso. Muita diferença, muito difícil. Assim, às vezes a gente fala, coloca isso um pouco mais agudo, um pouco mais grave, né? Tem um ritmo, tem um andamento. E são parâmetros, assim, que às vezes na voz cantada fica muito mais fácil da pessoa perceber. E na voz falada é difícil, às vezes, a pessoa perceber isso. Então, quando a gente trabalha desse jeito, fica mais fácil de colocar. E o canto, ele permite, às vezes, a gente usar alguns ajustes. A minha ideia agora é pegar o rave e colocar um pouco mais ainda na voz falada para facilitar para a pessoa mesmo, tá? Então, maravilhoso. Eu estou trabalhando com pacientes com síndrome de Down. Por quê? Eu estou trabalhando muito essa questão da voz falada, do ritmo, da articulação. E ele ama cantar. Então, o que eu faço? Eu uso também algumas técnicas do rave na voz cantada, que é um trampolim para a voz falada. Porque ele entende melhor. Porque como é uma área que ele gosta muito... Isso. Ele é um menino síndrome de Down que está comigo há muito tempo, desde pequenininho. Então agora eu estou trabalhando muito essa dicção, essa articulação. E ele ama cantar, então eu uso. Vamos trabalhar a voz hoje, vamos trabalhar o canto. E aí eu uso essas técnicas, esses exercícios. E aí é um trampolim para voz falada. Exatamente. E é mesmo, né? Então, a voz falada, ela... Porque é muito mais fácil quando você está cantando, está colocando a voz no lugar, que você nem percebe que você está colocando a voz no lugar, né? Às vezes você imita o cantor e nem percebe exatamente o que você está fazendo quando você está imitando o cantor. E quando você vai colocar a pessoa para... Fala desse jeito, tira a voz do nariz, faz isso aqui, a pessoa não entende. Mas na hora que você bota isso
né? Que você vai imitar o Roberto Carlos cantando, você vai colocar a voz mais nasal, e quando você vai lá para Ana Carolina, você tira do nariz e bota na boca, e você nem percebeu que você fez esses ajustes todos. Então, o canto, ele pode nos ajudar muito nesse sentido também, né? Muito, muito, muito. Eu percebo porque além da parte auditiva, né, o canto, vai muito com algumas sensações, então acho que é mais fácil dele perceber, né? Aham. Você tem alguma dúvida, assim, que você gostaria de falar sobre o rave, que você queria perguntar? Ou tem alguma coisa que você acha, assim, na prática, que você está falando aí da sua prática, que você foi usando com outras áreas, mas dentro do canto, você sentiu diferença efetiva do rave? Conta aí para mim. Porque você aborda de uma forma, até acho que todos falaram isso aí, que falaram aqui na live, de uma forma muito prazerosa, né? Porque tem o ritmo, então você vai entrando em todos os pilares e todos os pontos, mas de uma forma muito prazerosa que a pessoa às vezes não percebe. E dissociando e usando aquilo como um trampolim para música. E eu acho isso fantástico, porque quando você faz, por exemplo, do sapo que você falou, e usa aquilo já para cantar dentro do ajuste da música que ele vai cantar, isso é maravilhoso. Então, eles conseguem perceber mais aonde que eles precisam colocar a voz quando eu faço o exercício e uso a música deles. Eles cantam em cima daquele exercício. Porque, assim, a maior queixa que eu percebo desses pacientes, especialmente o cantor, é que eles não têm esse controle respiratório. Não tem esse fortalecimento dessa musculatura. Então, eles já acabam jogando toda a atenção para a prega vocal. E quando você fala do rave muito em ajuste vocal, muito em firmeza das estruturas que estão em volta. E eu acho isso fantástico até para a gente prevenir patologias, alterações vocais. Né? A ideia é essa, do condicionamento. Isso é muito importante, porque é um trabalho até de você prevenir alterações vocais, porque às vezes o cantor não tem muita essa noção e acha que cantar é isso aqui. Né? E tem toda uma parte de ressonância, de articulação. E aí eu notei que fica muito mais fácil com eles, com esse programinha que você... Essas suas aulas, fica muito mais fácil para eles entenderem, até quando você usa recurso com as mãos, do... Muito mais fácil para automatizar. Você percebe que você pode, como fonoaudióloga, você pode utilizar tanto o programa, como você pode usar partes do programa para o seu paciente, né? A ideia era essa. E também eu quis ter um recurso para o fonoaudiólogo, assim, por isso que eu quis que vocês tivessem acesso a todas as músicas, a todas as coisas e tal, que às vezes você coloca ali um ritmo, mesmo no que você está fazendo, às vezes você está fazendo ali exercício de língua, e dentro do ritmo, você pode ir colocando várias outras coisas, né? Eu falei isso para minha mãe hoje. Isso é um material tão rico. Eu falei assim, mãe, essas aulas aqui, hoje minha mãe estava lá no consultório comigo, aí ela foi na minha sala, eu falei assim, essas aulas, estava no meu computador aberto. Essas aulas, assim, são 1000 possibilidades, são centenas de sessões. A ideia era essa mesmo. É para o fonoaudiólogo servir como uma ferramenta para a gente. Porque às vezes a gente está trabalhando e o exercício do fonoaudiólogo, nós fonoaudiólogos temos mais essa dificuldade do que em relação ao professor de canto. O professor de canto, ele vai direto, ele vai com a mão na massa, né? Do que é prazeroso. Ele cai de boca ali no que é prazeroso. A gente, às vezes, fica ali no músculo, aquela coisa e tal. E é fácil a gente cair na mesmice, né? E o cantor, o paciente, ele já tem dificuldade de manter essa coisa, né? Se a gente tem dificuldade de ir para a academia, por que o pobrezinho do paciente não vai ter dificuldade para isso, né? Já é chato, a gente precisa, antes de condicionar o corpo, a gente precisa condicionar a cabeça da gente, né? De fazer uma coisa todos os dias, que isso é importante e tal. Então, a gente tem que ter alguns recursos que deixam a nossa terapia um pouco mais lúdica mesmo, né? De algum jeito. A gente não está dando aula de canto ali. A ideia do rave não é você estar dando aula de canto. O professor de canto pode utilizar como uma ferramenta para dar aula de canto, mas o fonoaudiólogo, a ideia é ter um instrumento que seja
prazeroso para ele criar dentro dos objetivos dele e tal. Você sentiu isso, então? Muito, Jana. Quando chegou a aula 5, porque eu custei a passar para as outras aulas, porque eu ficava na primeira e assistia, não, tem que assistir de novo. Eu assisti umas 3, 4 vezes a primeira aula, depois a segunda. Eu falei assim, gente, eu preciso terminar esse programa, porque 1000 possibilidades dentro de uma aula. Aí você vai criando, aí você volta para ver de novo. E aí, na aula 5, acho que você fala quando você começa a dançar fazendo a respiração. Eu achei fantástico, porque você, na verdade, você trouxe a realidade deles para dentro do seu consultório. Porque tanto o profissional da voz falada, que está falando e cantando, falando e andando, ele precisa ter agilidade nessa respiração. Ele precisa... E aí você foi fazendo, acho que você é muito baseado na sua experiência, né, com cantores de alta performance que tem, estão cantando e pulando, né, ao mesmo tempo e dançando. Então eu achei fantástico essa realidade que você trouxe para dentro do consultório, a realidade dele. Que você está dançando ali no ritmo e respira. E respira e você fez a respiração oral. Porque, na verdade, eles precisam de uma troca rápida também, né? Exatamente. Protegida, mas rápida. O Igor não está aqui, que é o professor de canto, que é professor, e ele falou uma coisa que acho que me marcou muito. Ele falou assim, que ele começou a não ficar com a voz cansada, a voz falada dele cansada depois que a gente faz o rave, né? Porque eu fiquei pensando muito nisso. Às vezes a gente faz um exercício muito segmentado, né? Quando a gente está fazendo fono, às vezes a gente faz um exercício muito segmentado. Vamos trabalhar e condicionar a respiração. Vamos trabalhar e condicionar não sei o quê. Apesar, muito embora eu tenha no curso tentado segmentar um pouco, até para a pessoa ter consciência de cada coisa, né? O Igor está aqui também. Ele ter consciência de cada coisa, muito embora eu tenha tentado fazer isso, mas quando a gente coloca o exercício dentro da música, a gente está rodando todos os pratos ao mesmo tempo. E eu acho que é isso, às vezes, que deixa o nosso paciente meio desanimado de fazer o exercício, porque ele não vê lógica no exercício na prática dele. É muito desconectado o que ele faz, a realidade, daquele exercício da prática dele, né? E a gente tem uma formação meio de professor, a gente quer segmentar mesmo, quer ser uma coisa didática e etc. Verdade. Né? Mas quando a gente consegue, por exemplo, quando eu vou malhar, eu adoro aula de dança, essas aulas de grupo e tal, porque você sente que você está fazendo um exercício cardio ali e está trabalhando outras coisas e tal, e está fazendo tudo ao mesmo tempo. Essa coordenação, ela é muito interessante para a gente melhorar o condicionamento mesmo, né? Não adianta a gente coordenar só a respiração, ou só a embocadura, ou só não sei o quê. Quando a gente vem com tudo junto, é que a gente vê se a gente realmente está conseguindo realizar os movimentos, né? Então, E a grande dificuldade é essa, né? Eu percebo isso. Nesses anos de formada, né? São 20 anos também que eu estou formada, acho que é ao mesmo tempo que você, né? Eu percebo que a maior dificuldade é o paciente usar isso no dia a dia dele. É coordenar essa respiração com a fala. Mas peraí, eu tenho que parar para pensar, para respirar, para falar. É essa coordenação. Isso. É coordenar com a respiração, com a fala, com a deglutição, com a posição do palato. Mas essa forma que você apresenta é até em mim, porque eu fiz esses exercícios. Então fica mais fácil de você memorizar isso e perceber no seu corpo, né? E associar uma coisa a outra. E me conta aqui, e nos pacientes com lesão? Porque eu tenho muito cuidado o tempo todo no curso de falar, você não pode ficar com a voz cansada, você não pode ficar com a voz cansada. Se você tem lesão, você deve fazer o exame, você tem que tratar disso primeiro. Você chegou a tratar de pacientes com lesão de prega vocal com o rave? Com fenda. Com fenda. Com pacientes com fenda, Você sempre fala isso, né? Porque tem cantores e eu achei incrível isso, que a gente tem que ter esse cuidado, né? E era um paciente que ele estava no iniciozinho da terapia,
Aí ele teve que dar uma parada, porque foi para outro lugar. E aí, quando voltou, ele falou assim, tô achando minha voz meio estranha, tô achando minha voz com muito ar, tô muito cansado, fica com fadiga muito facilmente, Uhum. né? E aí deu uma fenda. E eu ajudei, eu achei muito interessante por causa dessa questão que você fala que a gente primeiro tem que armar ali a tenda. Uhum. Trabalhar essa força primeiro, estruturar essa musculatura em volta, porque também Uhum. participa da produção da voz, para a gente tirar a tensão, porque a tendência é criar esse mecanismo compensatório, né? Se você não usa bem essa Uhum. respiração, você força muito. E o Uhum. resultado, Jana, é incrível, Ai, incrível. que ótimo, que bom. Assim, em Muito bom. semanas o paciente já está conseguindo assim Uhum. não sentir tensão, aquele pigarro, aquela força para falar, porque acaba às vezes compensando com movimento de cabeça, né? É. Para Sabe tentar. por que que eu chamei atenção para essa pergunta? Porque, assim, uma das coisas que a gente tem que ter cuidado quando a gente pensa num programa, assim, é se a pessoa e em curso online é dar esse suporte. Apesar de eu ter lá o meu grupo, o grupo do WhatsApp, que eu tento dar todo o suporte possível, responder todas as perguntas, às Sei como é que você vezes. consegue. Não, eu fico lá porque para garantir que as pessoas elas não façam errado, porque mesmo de longe, né, às vezes a pessoa pode fazer alguma coisa errada e tal, e por isso que eu falo muito, se você tem uma lesão, você tem que ter um profissional do seu lado para trabalhar com você e tal. Você pode fazer o rave? Pode, desde que você tenha um profissional do lado mesmo. Porque isso pode acontecer não só no curso online, como pode acontecer quando a gente manda um paciente fazer um exercício em casa e ele faz errado. É Então você verdade. tem que ter alguém do lado mesmo. Mas o que é legal, que eu acho que a gente tem que pensar, nós como fonoaudiólogos, né? A gente tem que pensar, eu vejo muito isso na fisioterapia. Há um tempo atrás, na história da fisioterapia, teve uma época que tudo na fisioterapia eram os recursos, né? A gente ia para as clínicas de fisioterapia e aí o fisioterapeuta falava assim, você vai ficar com você quanto tempo no eletro, no ultrassom, no laser, tudo era recurso, era um boom de recursos, né? Depois, tudo virou pilates, né? Era incrível, pilates era a coisa mais incrível. E os recursos não viraram nada, né? As pessoas pararam de... Elas nem falavam mais do recurso e tal. E aí, depois, a gente viu na fisioterapia um resgate disso tudo e uma visão do corpo de uma outra forma. Eu acho que a fonoaudiologia, ela tá nesse caminho, né? Eu já uso muitos recursos há muitos anos, mas eu sinto que agora houve um boom do laser, as pessoas estão pensando muito em laser, as pessoas estão pensando muito em eletro e tal. E eu acho que qual que é o perigo disso? Das pessoas pararem de olhar essa sincronia do corpo como um todo, né? Porque a gente tem que olhar de forma segmentada, às vezes sim. O recurso, ele nos ajuda infinitamente, né? Mas a gente não pode deixar de ter essa visão do todo, que na fisioterapia depois veio com Pilates, com RPG, e agora a gente está resgatando o trabalho em conjunto com as duas coisas. E eu acho que a fonoaudiologia é mais jovem nesse sentido, e eu acho que ela está caminhando assim. Então, por que eu estou falando isso? Porque, de verdade, quando a gente tem uma lesão, a gente tem que fazer um tratamento mais direcionado, às vezes lá na prega vocal, com a termoterapia, com a eletro, com a laser, enfim, Laser. né? Enfim, a gente tem que fazer um trabalho direcionado, mas a gente não pode deixar de lembrar que, às vezes, a lesão é uma falta dessa coordenação. E que se a gente não olhar essa coordenação, essa lesão até pode diminuir, mas você não vai resolver o problema. Vai voltar, né? Assim como a gente, há muitos anos atrás, a gente trabalhava muito respiração e trabalhava muito relaxamento. Ok, isso é importante, mas isso tem que estar inserido na vida da pessoa, porque não adianta ela ficar fazendo a respiração, relaxar, e na hora que ela sai do consultório da gente, na primeira buzinada que alguém dá na cabeça dela, ela já tensiona tudo e já... Então, isso tem que ser inserido na vida dela, né? Então, eu acho que o rave, ele funciona para uma pessoa com lesão, sim.
você, como um profissional especializado, você pode segmentar, né? Pegar um pedaço do curso e trabalhar dentro do seu objetivo, que quando a gente trabalha com o paciente é isso mesmo, você tem que entender qual que é o seu objetivo para trabalhar com aquele paciente. E eu acho que ele pode dar essa visão até do todo. Você foi lá, trabalhou a prega vocal, a coisa específica e tal, dentro de um recurso específico. Mas e depois, dentro da fala, quando ela tem que rodar todos os pratos? Como é que ela lidar com isso? Né? Como é que ela se organiza para isso? Então, eu acho que a ideia talvez seja um pouco essa também. A gente não perder e ficar só no recurso em si, né? Para mim, o ponto alto do rave foi exatamente isso. A forma, a roupagem que você trouxe para esses, a forma com que você aborda e como você explica, faz sentido. Você não só mostra, né? Porque a gente, é assim, por muito tempo a fonoaudiologia, ela entrou por essa área. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Mas você vai explicando, e eu gosto muito também de explicar para o paciente o porquê daquilo ali. Mostro foto. Hoje meu paciente estava vendo, eu mostrei o seu vídeo fazendo exercício. Tia, você? Tia, você? Você fazendo exercício para ver a abertura para ver a elevação do palato. Ah, então, tá. Mostrei você no vídeo lá no meu computador no consultório. Falei assim, para ver. Então, e você explica o porquê. Por que você precisa de uma boa postura? Porque isso tudo vai prejudicar, vai alterar a qualidade da sua emissão vocal. E que você não desvaloriza, na verdade, a terapia em si. Você não abre mão disso. Que hoje é essa moda de muitos recursos, muitas ferramentas, né? Que muito dentro de repente. Que são maravilhosas. Que são maravilhosas. Eu adoro laser terapia, eu faço a laser terapia também. Não só laser, mas assim, essa visão dessa possibilidade de ferramentas, de recursos é muito importante pra gente. Muito, mas a gente pode abrir mão daquela, né? Assim como a fisioterapia deixou meio de lado, e faz parte também, né? Mas essa visão que eu vejo em várias outras áreas, assim, que a gente não pode deixar de olhar, né? E depois a gente vê que além da gente sintonizar o recurso e a gente sintonizar com como que a pessoa utiliza tudo isso no corpo dela, a gente ainda tem que sintonizar a pessoa, né? Porque você vê que nessa pandemia aí, eu tenho visto isso no meu consultório todos os dias, né? A pessoa, se ela não está bem, ela não está centrada também, se ela não está equilibrada, ela não consegue fazer nada. Ela perde tudo. A quantidade de gente que está chegando no meu consultório com refluxo, com a voz cansada, sem fazer show, sem fazer nada, por conta desse estresse que está acontecendo. Então, são muitos pratos para a gente rodar. É o recurso, é como que a gente lida com a voz, a gente com a gente mesmo, na vida, né? Mas a gente com a gente mesmo. Então, e o estresse está muito, muito dentro da nossa realidade hoje, né? Por tudo que nós vivemos, estamos vivendo. E eu vejo muito isso. Por exemplo, eu tenho uma estudante de medicina que ela faz plantão em vários hospitais públicos aqui no Rio de Janeiro, então você imagina, né? A nossa realidade. E ela chega tão tensa, tão estressada, ela joga toda a tensão pro corpo dela, né? Então, às vezes, tem muito isso. Por causa de um estresse, de uma vida agitada, você, pela sua personalidade, a sua forma de falar, você acaba gerando muita tensão. Eu também tenho muito esses casos no meu consultório. Às vezes não são profissionais da voz, mas, assim, gostam de cantar nas horas vagas. Essa menina até gosta muito de cantar. Mas pela forma de falar, né? Pelo uso da voz, o uso abusivo, não só o uso abusivo, mas pela forma de colocar, de tensionar a musculatura. Eu vejo muito isso também. Acaba trazendo lesão. Essa paciente tem até lesão, alteração na prega vocal. Mas, Jana, eu quero parabenizar. Muito obrigada, querida. Muito assim, obrigada já tem mesmo, o Rave 2? Já pensa no Rave 2. Não, já tá no forno. E assim, você abordar essa parte da voz falada é maravilhoso, porque eu também amo essa área. Amo essa área. Então, para a gente finalizar, eu vou chamar o Igor. Muito obrigada, viu, querida? Obrigada a você, Jana. Beijo, o Igor, minha que é querida, professor com de Deus. canto. Beijo. Você me tira isso? Tiro. Tá, beijo, o tchau. Igor, ele é professor de canto
E eu quero que ele fale um pouco do rave para o professor de canto. Igor, cadê você? Deixa eu te... Cadê você, Igor? Ah, lá, o Igor desaparece, Jesus. Eu não consigo chamar o Igor. Aqui, achei, Igor. Aqui, achei o Igor. Né? Porque... Oi, Ei, Jana, querido! tudo bem? Tudo jóia. Ah, Menino, você tudo tava jóia. sumida aqui nesse trem. Que é Uai, isso, gente? eu fui um dos primeiros a entrar na live. Eu não te vi, não. Você tava atrás de algum poste por aí. Pois é, mas tá ótimo. Fico Querido, feliz demais muito de estar obrigada, viu? participando. Sempre fui seu fã, né? Sou mineirinho igual Obrigada. você aqui de BH. Sempre adorei seu trabalho, Obrigada. tá? Mas só corrigindo um pedacinho, porque na verdade eu não sou professor de canto, eu sou professor mesmo. Eu sou professor. Eu sou professor, eu instruo examinadores de trânsito, instrutores de trânsito, alunos que vão tirar carteira. Então, eu trabalho com a voz o dia inteiro. Então, eu estou dentro de sala todos os dias, com 30 alunos, 40 alunos, aquela confusão de professor mesmo, de estar falando o dia inteiro, usando a voz o dia inteiro. E o rave veio para somar, veio só para engrandecer Você sentiu esse trabalho. diferença, Igor? Nossa, muita diferença, Jana. No que você sentiu? Principalmente no final do dia. Eu chegava muito cansado, a voz fadigada, porque a vida inteira, todas as fonos que eu ia, Igor, é hidratação, respiração, hidratação, respiração, mas só isso não bastava. Eu precisava de algo mais, algo que me sustentava mais, que me desse mais condicionamento. Então casou na hora certa, porque na verdade, quando eu descobri o curso, eu estava em busca do quente e o frio da voz. Eu li seu livro 50 vezes, mais ou menos. Oh, que joia! Te ajuda? Muito. Eu faço a hipertermoterapia todos os dias lá com o Glug lá, respirando. De noite, antes de dormir, faço. Quando tem um tempinho na hora do almoço, antes de voltar, eu faço também. Tá vendo? Assim, Que a gente estava falando. Olha como é que o recurso ele é importante, porque ajuda a tirar edema, descansar e tal. Mas não é suficiente no momento que você está sem condicionamento. Exatamente. Né? A hidratação ajuda muito, né? As fonos não estavam erradas, ela ajuda muito e tal. Mas não é suficiente quando você precisa de condicionamento. O condicionamento ele é fundamental pra gente. E eu sempre fui atleta, sempre treinei bastante, mas da voz eu não era atleta, então o meu pecado maior estava aí. Você sabe, Igor, é assim, ó, eu vejo claramente nos meus pacientes que têm uma alta performance, ou que são cantores, ou que são palestrantes mesmo e tal, a gente vê que a diferença quando a pessoa começa a malhar e o resultado dela é absurda. Então a pessoa não malha e tal, dá muita aula, ou é palestrante, ou canta e tudo. Não, e canto também, né? Canto também Eu às vezes falava 7 horas por dia, ainda tinha que ensaiar 2 vezes por semana. Aí ficava 2 horas em estúdio cantando. Eu ficava no final de semana só para recuperar a voz. Ficava no final de semana só para poder ficar em silêncio, tentando descansar a voz mesmo, né? E hoje com o rave eu não preciso mais. No final de semana eu tô cantando igual um papagaio. Nossa, mas igual a maritaca. Gente, esse povo tá bom, mas tá fazendo propaganda do rave, tá tipo assim, ó, a loção do Vicentino e hoje com o rave. Mas eu faço mesmo para todo mundo, todos os professores, todo mundo que logo quando eu comprei o curso, eu postei no Instagram, várias pessoas me perguntaram, eu indiquei muitas pessoas. Tô hiper mega feliz. Que bom. Você vai gostar, como você tá no rave, eu vou te fazer ir lá para esse outra coisa que eu tô criando aí, que vai te ajudar muito pra gente olhar a voz de um outro jeito, que você vai curtir. Sim, e essa voz falada é muito importante, você ter condicionamento, você ter essa embocadura, você conseguir fazer o ajuste da voz, trabalhar a respiração no tempo certo, falar as palavras, né? Essa dicção, você conseguir articular, isso é formidável. Muito obrigado. Que bom. Então, olha para você ver que legal. É aquilo que ele está falando, que está mostrando, assim, quanto que o rave, ele funciona para a voz falada também. Porque é isso, a ideia é essa, né? A gente está trabalhando com um aparelho fonador
que serve para voz falada, para voz cantada, e o quanto que esse condicionamento faz diferença no dia a dia da gente, né? Muito obrigada. Obrigada a muito você. obrigada mesmo. E eu Fico quero feliz. te agradecer, assim, porque quero foi muito carinhoso da parte dessa galera do Rave, que eu vou te falar, ô turminha boa, eu tenho vontade de responder as coisas do Rave. Eu fico vendo, o que eu vou dar para esse povo? Eu fico assim, ó, porque é muito bom, é muito gratificante a gente fazer uma coisa, né, um curso e tal, e a gente vê que está fazendo diferença na vida das pessoas mesmo. É para isso que eu fiz o curso. Na verdade, o curso realmente surgiu na pandemia. A ideia era ajudar as pessoas de longe, né? E assim, eu ver isso. Então, você pode ter certeza. Esse povo, eu estou falando que tá todo mundo comunidade rave. Tá todo mundo... ótimo. E posso fazer um depoimento? Pode? Rapidinho? Igual na colega que estava conversando com você anteriormente, falando sobre os pacientes que têm a fenda, né? Eu sou um caso clínico desse. Antes do curso eu tinha fenda. Na semana passada eu fui fazer outra laringoscopia. Tá zerada. O curso Rave me salvou. Tá? E se você quiser, eu tenho o caso clínico. Posso levar no consultório. Eu quero ver. Pode mandar lá no grupo. Mostrar. Tá, Joia, vou mandar. Lá no grupo, que eu quero o ver Rave, ó, ele é sensacional mesmo. Que bom. Ele nos ajuda muito. Que bom, que joia. Olha, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, viu? Só estar falando com você já ganhei meu. E me manda lá seu exame. Te mando. Daqui a pouquinho, acabando, eu mando lá. Que eu vou dando palpite. Vou dando palpite errado lá. Então tá bom. Ó, gente, eu quero agradecer. Um beijo, viu, Igor? Beijo, prazer todo meu. Com Deus. Com Deus. Ó, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Foi muito carinhoso da parte do pessoal do Rave. Né? Eu fiz esse pedido, queria bater um papo e eles vieram com todo carinho, assim, mesmo. Eu quero falar para vocês que dia 10 eu vou abrir uma nova turma do Rave. Só dia 10 vai ser um dia, assim, uma condição especial que eu quero abrir essa nova turma para aumentar essa comunidade. E eu vou fazer outros encontros, outras lives, tentando tirar um pouco de dúvida, pensando aqui no Rave, nesse momento Rave de ser, tá bom? Então, muito obrigado. Eu adorei essa participação dessas pessoas. E um beijo para vocês. Boa noite. Tá? Dia 10 eu estou esperando vocês. Tá bom? Dia 10, nova turma do Rave, com várias novidades. Ó, um beijo.